falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, que começou no doutorado em relação a trabalhar com peptídeos vasoativos, né. Eu trabalhei na minha iniciação científica, no meu mestrado, com farmacologia de produtos naturais, mais focado por plantas medicinais, e começando o doutorado, né, recebi esse desafio para trabalhar com peptídeos oriundos, né, de venenos e secreções, né, que é uma linha de pesquisa que hoje, já como professor, pesquisador, eu venho, né, alavancando junto com o meu grupo de pesquisa. Só a professora Claudine, aproveitando, quanto tempo mesmo eu tenho, só para eu me programar minha fala? Esqueci de perguntar antes. Daniel, nós temos no seu tempo, que eu tenho até 5 horas da tarde para estar aqui. Então, você é quem manda. Se você tiver que encerrar 4 horas, você dê uma meia hora aí para os alunos fazerem perguntas, tirar dúvidas. Se você tiver que encerrar Ah, 4, aí perfeito. é você que manda, tá bom? Não, Por perfeito. Então, eu favor. vou no meu tempo aqui que tá Mas eu tenho tranquilo. até 5 horas e aí o tempo é seu. Pronto. Então, aqui eu fiz uma breve apresentação, mas a professora Claudine já sumarizou, né, com maestria, né, um pouquinho do que eu tenho feito na minha trajetória, né. Então, assim, tive essa experiência internacional, que é interessante. Então, já que temos doutorandos aqui que tentem o máximo que possível e ter uma experiência internacional, isso é engrandecedor, tanto para o desenvolvimento do projeto de tese, para o desenvolvimento quanto pessoa também, né? Muitas vezes você pode ir para fora do país, às vezes trabalhar com uma técnica, muitas vezes que você tem até no Brasil, em alguma outra universidade, mas a questão é, aquela universidade no Brasil que está ali pertinho de você, ela é acessível, ela vai te trazer uma formação adequada em relação à experiência para uso na técnica, em relação a uma ida para o exterior, né? Às vezes você está com um setup na universidade ali do seu lado, que você não consegue usar um equipamento XYZ, porque sempre é muito fechado, só uma pessoa, só outra que mexe, e você fica à mercê daquilo. Você vai para o exterior, às vezes tem aquela mesma técnica onde você tem uma liberdade para se debruçar em cima, utilizar o equipamento, aprender com outras pessoas em conjunto. Então acaba sendo, e as universidades no exterior respiram muito mais essa questão da colaboração internacional, muito mais do que aqui. Então às vezes a receptividade é até bem maior, né? Então recomendo aí a todos os doutorandos, né, que tentem, se possível, ter uma experiência internacional, E além da experiência, né, como pesquisador, né, também passei pela coordenação do Renorbio, fiquei durante 5 anos na coordenação e estou voltando agora novamente, né, a partir do próximo mês, para um novo mandato, né? Vamos lá, então eu vou contar aqui uma história sobre um peptídeo, né, chamado BPP-BRAC-NH2, né, que é um peptídeo que foi descoberto pelo nosso grupo, inicialmente no desenrolar da minha tese de doutorado, onde a gente identificou uma sequência inédita num peptídeo, né, na secreção de um anfíbio, e que esse peptídeo, aparentemente, né, por ter sua classificação quimiosistemática mais adequado à ação em um alvo vascular específico, né, viu-se que ele age, na realidade, em outros alvos adicionais, né, o que confere a ele uma ação, né, multi-alvo, multissistema, né, que permite o tratamento de doenças não só cardiovasculares, mas também metabólicas, né, que foi o nosso caso. Então, eu vou contar um pouquinho da experiência de como esse ensaio surgiu. Desde o comecinho, né, até aos testes atuais que a gente vem trabalhando até hoje. Antes de falar sobre isso, antes de entrar nesse meandro, eu vou contar aqui uma breve história sobre esses peptídeos chamados peptídeos potencializadores de bradicinina, né, que é a classificação, né, desse peptídeo que a gente vem trabalhando. Então a bradicinina é uma substância que ela foi, primeiro, de se tirar o chapéu, que foi uma descoberta brasileira, né, pelo professor Rocha e Silva em 49, né, que é uma substância que ela causa uma redução de pressão arterial, né, e causa lentas contrações intestinais, que são isoladas do veneno da jararaca, né? Então, a partir da bradicinina, inaugurou-se, então, um padrão totalmente novo, né, de moléculas que até então não se conhecia, né, sobre, tanto pela estrutura química como pelo tipo de atividade. E, na sequência, né, o professor Sérgio Ferreira, né, que foi orientando de doutorado do professor Rocha Silva, né, ele descobriu que no veneno da jararaca existiam outros peptídeos, né, que potencializavam o efeito da bradicinina, que aí foram denominados de peptídeos potencializadores de bradicinina. E eles apresentam um padrão químico.
que é justamente a presença de um ácido piroglutâmico na região N-terminal desse peptídeo e sempre um resíduo de prolina na posição C terminal, né? Então, estudos de relação estrutura-atividade, mais na frente, em 1971, né, pesquisa brasileira também, né, com a participação do professor Hélio Salgado, que é uma das referências na fisiologia cardiovascular hoje, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, está nativa, né, ainda até hoje, identificou então essa classe de peptídeos como sendo inibidores da chamada enzima conversora de angiotensina, né, que mais na frente viria a se desvelar como um mecanismo de ação importante para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, onde tendo seu primeiro medicamento, que é o captopril, né, tendo sido desenvolvido como um inibidor seletivo para essa enzima. Então, o que é que faz então essa enzima conversora de angiotensina? Então, ela tem uma ação em dois sistemas, no sistema renina-angiotensina-aldosterona e no sistema calicreína-cinina. Então, inicialmente, essa enzima conversora de angiotensina, ela vai catalisar a produção de angiotensina 2 a partir da angiotensina 1. Né? A angiotensina 2, ela tem um peptídeo que tem ação hipertensiva, ela aumenta a pressão arterial. Né? Da mesma forma, ela degrada a bradicinina em metabólitos inativos no sistema calicreína-cinina, e essa bradicinina apresenta um efeito que, como a gente já viu descrito pelo professor Rocha Silva, ela reduz a pressão arterial. Então, a ação da enzima conversora de angiotensina, ela leva o que? Ela leva ao aumento de pressão arterial, tanto pelo aumento da angiotensina 2, como pela inativação da bradicinina. Então, quando eu administro, então, um fármaco como um peptídeo dessa natureza, né, que eu vou chamar daqui para frente de BPPs, né, que é a sigla de peptídeo potencializador de bradicinina em inglês. Quando eu administro um BPP, que é o inibidor seletivo dessa enzima, no caso aqui como exemplo, né, o BJ-PRO5A, que foi o peptídeo descoberto pelo professor Sérgio Ferreira, que foi o primeiro relatado na literatura, você tem o quê? Então, uma redução dos níveis de angiotensina 2 e um aumento de bradicinina. Isso leva ao quê? Leva à redução da pressão arterial. Então, estudos mais adiante, a partir desse peptídeo, né, estudos de otimização em relação à estruturatividade, levaram então, ao desenvolvimento do captopril, né, como uma droga capaz de inibir seletivamente essa enzima. Né? Mas com um efeito colateral presente, que é o aumento do angioedema, né, e outro efeito colateral que é geralmente persistente quem usa captopril, que é a tosse, né? Onde essa tosse se dá justamente pelo aumento da bradicinina, que além de ter ação em receptor B2, que leva a esse efeito de redução da pressão arterial, ela age em receptor B1, promovendo uma resposta inflamatória, né? Que a manifestação clínica, né, nos pacientes que usam captopril, né, é a tosse persistente. Isso podendo levar de forma descompensada até a formação de um angioedema, né, que é o acúmulo, né, a falta de retorno venoso na pequena circulação, levando ao aumento, então, do líquido intersticial pulmonar. Então, mais adiante, levou-se, então, a identificação de novos peptídeos, também potencializadores de bradicinina, novos BPPs, né, a partir do veneno da jararaca, e um bastante interessante, que é a feprotida, que é o BJ-BPP9A, ele promoveu também uma redução na pressão arterial de pacientes hipertensos, né? Então, ou seja, foi o primeiro BPP que foi aplicado em estudos clínicos, né? Então chama-se a atenção para isso, né? Mas o efeito deles está relacionado apenas pela via parenteral, né? Ou seja, os BPPs eles são inativos por via oral, né? São degradados pelo baixo pH do estômago. Então, qual é o ponto? A partir daí é desenvolver novos agentes que tenham ação por via oral. E a partir daí, onde iniciou-se então os estudos para o desenvolvimento de um fármaco que tivesse produzido a partir dos peptídeos que mantivesse essa propriedade, né? Então, a partir daí, como hipótese inicial para esse estudo, viu-se que a ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, ela é uma enzima do tipo zincometalopeptidase com um centro catalítico específico, né? Então, a partir daí foram testados vários derivados, né, do BJ-BPP5A, que foi o primeiro,
né, com vários análogos, né, principalmente análogos alanina-prolina, para verificar qual modificação na molécula potencializaria ou reduziria a atividade. Então, a partir daí, observou-se que de um peptídeo com 5 aminoácidos, restou-se apenas um aminoácido modificado, ou seja, um resíduo de succinilprolina, né? E mais adiante, né, a inclusão de um grupo sulfidrila nesse grupo succinilprolina, né, aumentou em 1000 vezes a atividade inibitória da ECA, né? E é justamente essa molécula é o captopril, que nada mais é então do que um resíduo de succinilprolina, ou seja, é um aminoácido único modificado, né, com o grupo sulfidrila. Não estou conseguindo passar, mas passou. Certo, então aqui eu tenho uma sumarização do que seria, né, o estudo racional, né, do captopril. Isso é o estudo original do professor Kushman e Ondet, né, de 99, mostrando como aconteceu, né, esse estudo de docagem, comparando os síntese catalíticos. Então, nada mais é que o estudo todo do desenvolvimento de um fármaco, né, ele passa pela investigação de estudo de relação estruturatividade com moléculas modificadas, né? Isso aí seria uma estratégia plausível que hoje em dia é facilmente orientado por uso de ferramentas de bioinformática, né? Onde você consegue, então, otimizar consideravelmente todo esse processo, porque síntese de moléculas, experimentação, isso leva tempo, custa dinheiro. Então, o uso de ferramentas de bioinformática consegue otimizar, né, esse processo de desenvolvimento de fármacos, né? E aí, o uso dessas ferramentas levaram, então, à obtenção aí do captopril. Então, hoje tem esse captopril, então, como primeiro inibidor da enzima conversora de angiotensina como fármaco antihipertensivo, né? Sendo, então, um pilar, então, no desenvolvimento racional de fármacos. Né? Foi o primeiro medicamento desenvolvido para tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Com fins mercadológicos, né? Até então o povo morria de hipertensão ou das complicações oriundas dela. A partir daí não, né? Tem-se uma luz no fim do túnel. Então, a partir daí do captopril, vários estudos adicionais, tanto com captopril como derivados, né? Enalapril, ramipril, e também com esses peptídeos, começaram a permitir a investigação mais a fundo do papel da bradicinina, da angiotensina 2 e da enzima conversora de angiotensina na regulação do tônus vascular. Né? A fisiologia cardiovascular é bem mais complexa, não se resume só a você inibir ou ativar uma enzima ou um receptor XYZ. Né? Você tem todo um papel de sistemas que eles se regulam. Então, quando você inibe uma via, você ativa uma outra via, você tem mecanismos de regulação, né, que são ativados em decorrência disso. Aí qual é o ponto? Clinicamente falando, qual é a relevância desses achados, desses resultados? Né? Então, em relação ao captopril, né, na ECA, então, assim, a ECA é uma enzima que mais à frente descobriu que ela tem 2 domínios catalíticos e não só um. Ela tem um domínio N e tem um domínio C. Né? O captopril, ele inibe ambos os domínios da enzima. Né? Então, assim, a partir daí viu-se um problema. Ambos os domínios, né, você tem o quê? A degradação da bradicinina por ambos, né? A bradicinina, se ela é aumentada, né, quando você inibe os 2 domínios, qual é o problema? Você tem o quê? O aumento de resposta inflamatória, ou seja, levando ao efeito colateral do captopril, né, que é a tosse e, de forma desregulada, o angioedema. Então, o nosso alvo principal seria o quê? A angiotensina 1, né? Então, ou seja, se ela é hidrolisada apenas no domínio C, então, assim, enquanto estratégia de investigação, é interessante o quê? Que eu tenha apenas o bloqueio, a inibição do domínio C, para que a angiotensina 2 não seja formada a partir da 1, e assim o domínio N fica livre, né? Para poder fazer a degradação da bradicinina e assim impedir que o seu acúmulo promova efeitos colaterais, né? Então, enquanto o captopril inibe os 2 domínios, surge então a necessidade então do desenvolvimento de um fármaco que vem então a inibir apenas um domínio, no caso o domínio C, né, como de forma seletiva. E na continuidade das pesquisas achou-se um outro peptídeo potencializador de bradicinina, outro BPP, que é a sequência BJ-BPP10C,
que ele é 400 vezes mais ativo no domínio C, né? Então, a partir daqui, começou assim, uma série de estudos de relação estrutura-atividade para a ECA, mas em relação aos domínios. Quem é mais ativo, domínio C ou domínio N? Então, quanto mais seletivo é o domínio C, menor a produção de anjo 2, melhor para a pressão arterial. Quanto mais manter o domínio N livre, né, menos bradicinina, né, vai ser acumulada, né? Então, isso é melhor para a redução de efeitos colaterais. Então, a partir daí, né, com o desenvolvimento de fármacos, né, mais seletivos para o domínio C, começa a observar, então, o quê? Uma redução de efeitos colaterais, né, mediados pelo acúmulo de bradicinina. Então, nesse caso, quais são, então, as vantagens dos BPPs, então, em relação ao captopril, né, que é um inibidor não seletivo para os dois domínios? Né? Primeiro, você tem o quê? O envenenamento, né, que é observado como efeito cinético das toxinas contidas no veneno, né, diferentes padrões químicos dos peptídeos, levando a diferentes alvos farmacológicos, né. Então, a partir daí se pergunta, então os BPP, será se eles agem em outras vias independentes da ECA? Porque se eu tenho uma ação específica em ECA, mesmo seletiva só para um domínio, será se eu vou ter de fato um controle adequado de pressão arterial com uma ausência, né, ou uma baixa incidência, pelo menos, de efeitos colaterais? Né? Aí os estudos, então, com o BJBP10C pareceram ser, então, os mais promissores até o momento, né? Então, observou-se que esse peptídeo ele tem efeito sobre a redução da pressão arterial, né? Em ratos hipertensos e não em normotensos, sem necessariamente afetar a atividade da ECA. Vimos que ele tem uma predileção maior pelo domínio C, mas não especificamente ele tem uma alta atividade potente como o captopril, né? Então, ele tem uma menor atividade, mas com uma boa atividade, né, sobre a pressão arterial. Então, ou seja, bom, se ele tem, aí o raciocínio, se ele tem uma menor ação sobre a ECA, mas se ele também continua tendo um bom efeito sobre a redução de pressão arterial, isso mostra que a ECA não é o único mecanismo envolvido, ele pode estar reduzindo a pressão arterial por outros mecanismos também, né? E daí observou-se que em ratos hipertensos tem efeito, mas não em ratos normotensos, o que é interessante, né? Que se quer de fato que o medicamento ele tenha efeito na hipertensão, né? E não no indivíduo normotenso. Isso nos mostra que é necessário que hajam alterações fisiopatológicas para essa molécula ter atividade, não só em qualquer alvo específico no organismo, mas num alvo que é expresso numa condição fisiopatológica. Isso torna, né, esse peptídeo, né, com um certo potencial para o desenvolvimento de um medicamento. Então, estudos levaram à identificação de um alvo em potencial, que é a argininosuccinate sintetase, né? Que ela tem o quê? Uma expressão reduzida, né, e baixa produção de óxido nítrico em artes SHR. Então, isso tornou-se como um alvo interessante para quando esse peptídeo ele vem agir sobre esse alvo, ele ajuda o quê? A fazer a reciclagem do aminoácido L-argina, que é o substrato para a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é reconhecidamente conhecido como um gás, que ele é produzido nas células endoteliais, né, que é a camada de tecido epitelial que reveste os vasos internamente, que promovem vasodilatação. Então, eu tenho uma representação do que seria uma célula endotelial, né, onde acontece toda essa reação de produção, né, do óxido nítrico a partir aqui da oxidação da L-arginina pela óxido nítrico sintetase, levando à produção do aminoácido L-citrulina. Então, em condições fisiopatológicas, você tem o quê? Uma infrarregulação da eniosintase induzida, levando ao aumento de L-citrulina. E aí, ele não voltando no ciclo para se reconverter em arginina para produzir mais NO. Qual o resultado disso? Disfunção endotelial, devido à baixa produção de óxido nítrico. O mecanismo de ação proposto para esse peptídeo, para o BJBPP10C, foi justamente agir na ativação da enzima arginosuccinate sintetase, né? E viu-se então que ele é capaz de aumentar a atividade da enzima e com isso aumenta a produção de óxido nítrico, né? Aumenta também os níveis de arginina, né? Tanto intracelularmente como no plasma de ratos hipertensos.
Então, mostrando o quê? Que esse mecanismo de ação, ativação da arginosuccinato sintetase, ele é um mecanismo, né, em potencial de forma aditiva, né, à enzima conversora de angiotensina para o tratamento da hipertensão arterial. Então, quais ferramentas permitiram a avaliação, né, desse estudo? Então, para essa investigação de mecanismo de ação, então assim, vocês que estão fazendo doutorado, né, porque quem trabalha na área da farmacologia vai investigar mecanismo, precisa fazer o quê? Bom, para saber se aquela via ela está sendo ativada ou não, é necessário você utilizar algum inibidor, né, ou ativador conhecido daquela via e ver se a presença dele interfere no efeito da resposta do teu fármaco padrão, do teu fármaco teste. Se interferir na resposta, é porque aquela via está relacionada. Então, estudos na presença do L-NAMI, né, que é a L-arginina modificada, que ele inibe a eniosintase, reduzindo a produção do óxido nítrico. Da mesma forma, com a presença do MDLA, né, que é o ácido alfa-metil D-aspartil, que é um inibidor também da arginosuccinato liase, né, que é partícipe do ciclo, né, de reciclagem da L-arginina, vai promover o quê? Né, se a alteração na resposta promove que o papel do ciclo é importante no papel daquele peptídeo, no efeito daquele peptídeo. Bom, a partir desses estudos, então, aqui no Brasil eles foram desenvolvidos pelo grupo do professor Camargo, Antônio Camargo, né, do Estudo Butantan. Então, assim, já há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás quase, né, alguns artigos de revisão, né, que sistematizaram esses estudos, né, foram publicados, mostrando de fato que o papel desse peptídeo vai além da enzima conversora de angiotensina desses peptídeos, e traz, então, a argininosuccinato sintetase como um alvo em potencial, né, a ser investigado para o estudo dos peptídeos potencializadores de bradicinin, né, que a partir de um dado momento ele passa a chamar de peptídeos ricos em prolina. Né? Por quê? Porque muitas vezes esses peptídeos eles não necessariamente vão potencializar a ação da bradicinina, uns mais, outros menos, outros nem tanto. Né? Mas o que é marcante é o padrão químico deles, que é a presença de um ácido piroglutâmico na porção N e a presença sempre de um resíduo de prolina na porção C, que é no finalzinho do aminoácido. Bom, e aí é onde começa o nosso estudo, né? Que não só as serpentes, né, são fontes desses peptídeos, né? A gente observou, então, nós trabalhamos com secreção de anfíbio, né? Mais especificamente um chamado Brachycephalus ephippium, onde a partir dele nós identificamos um peptídeo, uma sequência inédita, né, que possui um padrão um pouco diferente, né, do BPP que é o tradicional. Ele apresenta o resíduo de prolina, né, na porção Oi, C terminal. Daniel. Oi, professora. Oi. É porque a internet eu acho que está oscilando, tá engasgando. Aí eu não sei se está assim para todo mundo. A minha tá normal, professora. A minha tá Então aqui pode tá ser a normal minha. também, Então segue, Daniel. Mal aqui, Eu só queria saber porque eu estou ouvindo com muita parada, muito engasgo. Deve ser minha internet na oscilação. Obrigada, Eu tô Daniel. ouvindo Pode seguir. normal. Perfeito. Não, tranquilo. Então, assim, os peptídeos, então, ricos em prolinas, eles revolucionaram então, a medicina cardiovascular, porque foi a partir deles que foi desenvolvido, né, o captopril, né? Mas a partir daqui a gente entra na outra geração de peptídeos que é simbolizada aqui por essa sequência que é o BPP-BRCA NH2, né? Que ele é um pouquinho diferente, né, do peptídeo clássico, porque ele não tem um resíduo de prolina, perdão, ele não tem um resíduo de ácido piroglutâmico na porção N-terminal, né? Na realidade, no lugar dele, ele tem um resíduo de triptofano associado com prolina, que dá uma estabilidade para a molécula, então é uma molécula que é muito estável, mantendo o resíduo de prolina na porção C-terminal. Que, de fato, o efeito catalítico dos BPPs é dado especificamente pelo resíduo de prolina na porção C-terminal, e isso o BPP-BRCA NH2 tem. Então, olha aí a foto do bichinho onde a gente coletou a secreção, né, do anfíbio. E dessa secreção a gente identificou, então, como majoritários, né, a presença do BPP-BRCA,
né? E daí a gente, o derivado da amidado dele é NH2. Então, por que esse NH2? Né? O BPP-BRAC, ele é um peptídeo que é só a sequência ali de 8 aminoácidos, né? Triptofano, 3 resíduos de prolina, lisina, valina, serina e prolina de novo. A amidação é um processo que acontece naturalmente, né, de forma endógena, para os peptídeos eles se tornarem, digamos, de certa forma, um pouco mais lipofílicos e conseguirem acessar melhor as membranas e os alvos nas células para exercer suas atividades. Então, os peptídeos que são amidados, né, eles apresentam maior potencial para atividade biológica. Então, nós trabalhamos, então, aí com o peptídeo sintético, ele da forma amidada. Por que a gente trabalhou com sintético em vez de trabalhar com peptídeo natural? Esse anfíbio que vocês estão vendo aí na imagem, ele é adulto, ele é um pouco menor do que uma moeda de 10 centavos. Muito pequeno. Então, a quantidade de secreção que pode ser obtida é suficiente apenas para identificação e nada mais, né? Então, aí a gente teve que, de fato, ir para a síntese para conseguir trabalhar com esse peptídeo. Então, para identificar, então, os estudos, só voltando aqui, esse estudo aqui foi o primeiro que nós publicamos, né, na PLOS ONE em final de 2015, né, mostrando, de fato, a sequência inédita, né, foi um novo peptídeo vasoativo, isolado da secreção do Brachycephalus efipium, onde a gente mostra a sequência, todo o processo de isolamento, síntese. Vimos que ele tem atividade sobre a enzima conversora de angiotensina, então mostrando então que ele é um clássico, né, BPP, por ter ação sobre essa enzima. Vimos um pouco sobre o estudo de toxicidade também e efeito vasorrelaxante, mostrando que ele é um peptídeo vasoativo, ou seja, ele tem efeito vasorrelaxante. Vamos já mais na frente mostrar um pouco sobre essa atividade. Mais na frente, um outro estudo, nós sintetizamos análogos desses peptídeos e fomos demonstrar se a atividade, né, em relação à enzima conversora de angiotensina ela era mantida, né, ou alterada. Então, isso gerou um outro trabalho publicado na European Journal of Medicinal Chemistry, né, que foi até dedicamos a esse trabalho. Isso foi o quê? Foi em 2017 que foi a publicação dele. Isso estava em missão como professor visitante na Dinamarca na época. Já tinha terminado o doutorado. E a gente dedicou esse trabalho ao professor Sérgio Ferreira, né, que tinha falecido em 2016, né, que foi justo aí e faleceu estando nativa até então, né, mais de 80 anos de idade, indo lá todo dia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, continuando trabalhando, e dedicamos esse trabalho a ele, né, também porque foi ele que descobriu, né, o primeiro, e relatou na literatura o primeiro BPP. Né. E aí nós trabalhamos com 2 análogos, né, um análogo onde a gente retirou o resíduo de prolina N-terminal, e no outro análogo tiramos o resíduo de prolina C-terminal. O que a gente observou, né? Aqui eu tenho, não sei se está dando, se você consegue mostrar aqui um apontador a laser, acho que dá para ver melhor, né? Então aqui a gente tem a curva aqui, com um círculozinho branco, mostrando a atividade do BPP, né? A atividade que em percentual de atividade em função do logaritmo de concentração. Então, à medida que eu aumento a concentração, eu tenho o quê? Uma redução, uma inibição da atividade, né? E eu tenho o padrão de curva de sigmoide, né? Então, demonstrando de fato que tem um efeito inibitório sobre aquele alvo, né? Sabia que o captopril, que é o nosso condutor positivo, um fármaco que é bem mais potente, né? Foi desenvolvido para isso, né? Enfim. Então, quando eu retiro aqui a prolina N-terminal, eu tenho então o quê? Uma leve atenuação da atividade. A minha C50, ela vai o quê? Ela vai de 5 aproximadamente para 17. Mas quando eu retiro a prolina C-terminal, que é a que é relatada, que tem de fato uma ação, né, sobre a enzima conversora de angiotensina, eu tenho o quê? Uma redução expressiva da atividade. Minha C50 vai do 5 até o 162. Eu não consigo chegar nem no 100% de resposta com essa atividade das concentrações que a gente usou e que foram concentrações bem altas. Mostrando então que há necessidade da presença dessa prolina para que haja ação no conversor de angiotensina, o que nos mostra que esse nosso PPP, de fato, é um PPP clássico, representa o efeito potencializador da brasicina, sendo medicar o captopril. Ou seja, a gente tem então 2 padrões químicos demonstrados. A gente tem o quê? Primeiro, o triptofano N-terminal, ele funciona,
essa ligação trifosfolina, que é o que sai fora do nossa estrutura não de BPP, por exemplo, chamamos de um ácido orgânico, mas a conversão é uma estrutura reconhecida, uma ligação reconhecida por fornecer estabilidade para a molécula. E no nosso estudo, a retirada desse profano deixa a molécula com toxicidade comparada ambiente de viabilidade celular, e aumenta um pouquinho a toxicidade, a redução de viabilidade celular. Já na redução da proteína, aí sim é o segredo da atividade da molécula. A retirada desse produto, de fato, ele faz com que a atividade seja especificamente atenuada. Então aqui eu tenho uma tabela somarizada direitinho, eu tenho aqui o equilibrado uma regra, condição de 5,5 micromolar, ou seja, tem uma alta eficácia para o PP. Já o peptídeo sem a prolina, cai cerca de quase 30 vezes na atividade. Quando a gente vai aqui para a ligação por docagem molecular, por ancoragem molecular, você vê que a ligação do BPP ela é muito mais estável do que o BPP sem a prolina. Então, essa sequência primária ela é um pré-requisito para que haja essa atividade. Aí, qual o ponto? Na sequência, para a gente conseguir observar isso, nós fizemos estudos de dinâmica molecular. E na dinâmica ficou claro, no final da simulação, o BPP, ele clássico, ele está encaixado no sítio catalítico da enzima, enquanto o BPP sem a prolina, ele desliza, ele não fica na enzima, ele passa pelo sítio e sai, mostrando que ele tem de fato uma reduzida atividade. Então a dinâmica molecular, ela nos trouxe essa observação. E a partir daí que lança, que a hipótese do nosso trabalho é confirmada, a gente consegue publicar esse trabalho. Pronto, na próxima sequência, a gente vê, agora a gente tem que ir para os estudos em vivo, para verificar o efeito desses animais. E aí fomos para fazer o estudo toxicológico e realizamos esse trabalho, que foi um estudo que, além de fazer o estudo toxicológico em vivo, fizemos uma abordagem prévia, tanto em sílico como in vitro também, mesmo já tendo evidências anteriores de redução da toxicidade, com baixa toxicidade no estudo in vitro. Nós fizemos aqui o estudo de toxicidade aguda, onde a gente observou que nenhuma alteração foi demonstrada, nem alteração clínica, comportamental, nem alteração patológica, exceto por uma. Nós observamos que os peptídeos os animais tratados com peptídeo apresentaram uma redução da glicose sanguínea. O que nos chamou então a primeira atenção, será se esse peptídeo tem alguma ação sobre a glicemia, ou seja, no tratamento do diabetes? E até então, e até hoje, até o presente momento, nenhum artigo, nenhum estudo demonstrou o efeito desses peptídeos sobre o diabetes. Então, no perfil de segurança, também nós estamos para estudos in vitro, estudos em hemólise, estudos em macrófagos, estudos tanto em célula de endotélio como célula de musculose vascular, zero atividade, nenhum efeito toxicológico. Os estudos em sílico também, ausência de mutagenicidade, ausência de hepatotoxicidade, também ausência de sensibilização na pele. Então, ou seja, nos trazendo indícios de fato de que esse peptídeo é seguro. O ponto é, por quanto tempo de administração? Então, mas nos trouxe segurança para iniciar os estudos. E aí nós começamos, então, com o carro-chefe do nosso laboratório, que são os estudos de atividade vasorrelaxante. E observar, será se esse peptídeo ele é vasoativo? Ele consegue, então, reduzir a atividade vascular? Na hipertensão arterial, o que a gente tem? A gente tem, então, um descompensamento de mecanismos de regulação de vasomotricidade, onde você tem o quê? Uma exacerbação da resposta contrátil vascular, onde a contração da musculatura vascular leva ao quê? A um aumento da resistência vascular periférica pela redução de área seccional, e isso que, visando a manutenção do fluxo, leva a um aumento de velocidades, ou seja, um aumento de pressão arterial por conta da vasoconstricção.
Então, um dos efeitos fisiológicos que se espera no tratamento da hipertensão arterial é a vasodilatação, né? Então, fomos investigar então se o PPP ele apresenta atividade vasodilatadora. Fizemos isso por duas abordagens. Primeiro, utilizamos os ratos normotensos, ou seja, um rato ISTA normal, sem nenhuma intervenção, né? E num segundo momento, para identificar a participação da enzima arginosuccinate sintetase, como foi hipotetizado e demonstrado pelo professor Camargo na sua série de estudos, né, como um potencial alto para os BPPs, independente da ECA, nós utilizamos uma abordagem que é utilizar lipopolissacarídeo de Escherichia coli, né, que ele promove uma hiperativação da iniocintase induzível. O que é que vai fazer então? Vai aumentar muito a produção de óxido nítrico, né? E o que é que eu quero com esse aumento da produção de óxido nítrico? Vai gerar espécie reativa de oxigênio também, né? Mas vai o quê? Esgotar os níveis de L-arginina, né? Então, se esgota a L-arginina, aumenta os níveis de citrulina. Então, o efeito, então, da arginosuccinate sintetase, ele se dá justamente pela conversão da citrulina em arginina. Fazer essa citrulina entrar no ciclo para virar argina de novo e assim poder produzir mais óxido nítrico. Então, esse foi um modelo experimental que nós utilizamos para tentar demonstrar se eu tenho uma ação via ASS ou não. Então, o primeiro estudo que a gente realiza, que em ratos normotensos, a gente utiliza... primeiro, esse é que para quem não conhece, essa imagem é a imagem de um banho de órgão isolado, né, onde você consegue isolar as artérias, que você pega um rato, anestesia, faz a laparotomia, consegue seccionar aqui a artéria aorta, isola esse fragmento, tira o tecidozinho conectivo, deixa só lá o tecido muscular, corta em anéis cilíndricos e monta num sistema onde ele fica fixo num ponto e móvel num outro, conectado a um transdutor de força, né, que são esses pontos aqui, ó, são ligados a cabos de força onde, quando a artéria se movimenta, quando ela contrai ou relaxa, esse transdutor capta esse sinal e joga o sinal elétrico para um amplificador, que joga para um computador, a gente faz o registro, né? E aí a gente conseguiu observar os efeitos, então, do peptídeo, né? Então, num setup básico, a gente faz uma contração com um agente, né, contrátil, no caso aqui um agonista alfa, um adrenérgico, para promover contração vascular, seguido da acetilcolina para promover relaxamento. A acetilcolina, ela comprova que o tecido endotelial está íntegro, né? Então, há necessidade do tecido endotelial íntegro para você ter a preparação íntegra, né? Para daí verificar se o peptídeo ele age ou via endotélio ou não. Mas nós fizemos experimentos, tanto na presença de endotélio, reagindo à acetilcolina, como na ausência, né? E vimos que na ausência de endotélio, o peptídeo não tem atividade, apenas na presença. Então, mostrando que o mecanismo dele é via endotélio, onde é produzido o óxido nítrico e onde está expressa a iniocintase, né? Ou seja, então isso já nos filtra muito sobre o mecanismo de ação desse peptídeo. De fato, está mais concentrado por essas vias que estão presentes no endotélio, né? Ah, mas se ele agisse em outras vias, como direto no músculo liso, sem endotélio, aí poderia pensar em outros tipos de canais iônicos, né? Mas aí se tornaria um mecanismo de ação um pouco mais complexo, né? Outras vias para investigação. Até então a gente está o quê? Afunilando, né, quais são os mecanismos de ação pelos quais ele está agindo, né? E aí testamos tanto o BPP como o captopril. Então, olha só. Aí a gente tem no primeiro resultado, né, uma curva de vasorrelaxamento em função do logaritmo de concentração, onde a gente mostra aqui o efeito vasorrelaxante do peptídeo na presença de endotélio, e na ausência de endotélio, esse efeito ele é expressivamente reduzido, né, mostrando o quê? A necessidade de um endotélio vascular para que haja atividade. Quando eu vou para o captopril, a mesma coisa, né? Como é um fármaco inibidor de ECA, que está expresso no endotélio, se eu retiro o endotélio, a atividade ela é expressivamente atenuada, né? Então, em termos de mecanismo em termos de ação, eles têm uma atividade semelhante, né, do ponto de vista vascular, né? Cerca de 30 a 40% de relaxamento que eles provocam, né? Sendo que o captopril ele é muito, muito, muito mais seletivo para ECA e promove uma inibição de ECA bem superior, né, ao BPP, como a gente acabou de demonstrar. Então, ou seja, então se o captopril ele é bem mais potente na inibição de ECA, mas em relação à atividade no vaso é semelhante,
Então, ou seja, então o vaso não está agindo só por ECA, está agindo por outros mecanismos também, né? Porque se fosse só via ECA, ele sendo bem menos ativo na ECA ia ter um efeito proporcional ao captopril, né? E não foi o que foi observado, né? Então, como a arginosuccinato sintetase, um dos efeitos dela na reciclagem da L-citrulina é deixar L-arginina biodisponível para a síntese e produção de óxido nítrico, nós fizemos experimento em artéria aorta, medindo a produção de óxido nítrico com microscopia confocal. E aí a gente consegue observar, né, um discreto aumento na coloração esverdeada, que vocês podem ver aí, né? Então, o controle está de um jeito, está assim, uns pontos esverdeados mais escuro. O BPP BRAC aí na coluna, no quadro F, ele está um pouco mais marcado, né? Então, você consegue observar, então, aí um aumento, e esse efeito, né, ele foi medido em regiões de interesse, então esse efeito, ele é estatisticamente significativo. Você tem um aumento aí significativo, apesar de discreto, né, na produção de óxido nítrico induzida pelo BPP, né, pelo nosso BPP. Aí o ponto, esse estudo foi feito em ratos normotensos, né? Então, os estudos do professor Camargo mostraram o quê? Que o aumento da expressão da SS, ela foi identificada mais em ratos hipertensos e não em normotensos. Então, ou seja, esse estudo aqui, sendo realizado em ratos hipertensos ou com alguma disfunção, né, algum processo fisiopatológico que leve ao aumento da expressão da arginosuccinato sintetase, isso vai levar, né, muito provavelmente a um aumento bem maior da produção de dióxido nítrico. Então, na sequência desse estudo, né, então, como parte aí de duas missões realizadas na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, né, uma em 2015, quando eu fui como aluno de doutorado sanduíche, e depois retornando, né, em 2017, já como convidado da Universidade Dinamarquesa, né, já financiado por eles, como professor visitante, né, onde eu fiquei 3 meses, a gente resolveu retomar esses estudos para investigar os mecanismos de ação em microvasos, né? Então aí a gente tem aqui um segmento, né, do intestino aqui dos animais, né, com as artérias do leito mesentérico, são artérias cerca de 200 a 300 micrômetros de diâmetro interno, né? Aí a gente pega um segmento desse aqui e monta no miógrafo, como está sendo demonstrado aqui. Essa pecinha toda aqui com 6 parafusos é mais ou menos aqui do tamanho de uma unha, para vocês terem ideia, é bastante diminuto, né? Então aí eu estudei esse pedacinho aqui funcionando nesse setup aqui. Olha aqui do lado de uma pipeta de um computador, vocês dimensionaram aqui o tamanho, né? Para ter uma ideia. Então nós vamos investigar então os mecanismos relacionados então a uma expressão, né, de liberação de NO, para daí investigar então o que? Um aumento do nível de citrulina para saber se eu consigo então fazer essa conversão. O que a gente observou de início foi, né? Então aqui eu tenho o efeito, né, do LPS, né, que foi o lipopolissacarídeo que a gente utilizou, né, para induzir esse aumento da expressão, né, da enzima, para daí você ter o quê? O esgotamento das reservas de NO, para ter muita L-citrulina. Então, o BPP, nesse modelo, ele não teve atividade, né, nesse tipo de vaso, né, enquanto na aorta eu tive, aqui eu não tive. Só que quando eu acrescento o LPS, eu tenho o quê? Eu tenho, especificamente, isso aqui é o registro, né? A tensão mecânica em função do tempo. À medida que eu aumento as concentrações, eu consigo ter um efeito vasorrelaxante significativo. Então, ou seja, então, na presença do LPS, né, quando eu tenho, então, né, os aumentos dos níveis intracelulares de L-citrulina, né, com a baixa produção de óxido nítrico, eu consigo ter o efeito do peptídeo, consigo observar esse efeito. Então, nos levando, então, a supor que, de fato, o peptídeo, se ele possivelmente age pela SS como os demais, ele age na SS, atuando na reciclagem desse peptídeo, né, da L-arginina a partir da L-citrulina, tornando então o quê? Mais enzima biodisponível para a eniosintase conseguir produzir óxido nítrico, e assim o peptídeo T, né, induzir esse efeito vasorrelaxante, que é o que a gente já demonstrou, né, por microscopia confocal, que ele é capaz de fazer, aumentar a produção de óxido nítrico.
Então, aí nós somos por duas vias de investigação. Uma delas, a via funcional, e outra pela via molecular em sílico. Então, a gente fez aqui o estudo de ancoragem molecular da ASS com peptídeo, né? E o que nós vimos de interessante é que ele tem uma interação com o peptídeo, interação estável por dinâmica molecular, né? Ele interage com o peptídeo num alvo diferente da L-citrulina. Ou seja, eles não competem pelo mesmo alvo, o que é excelente, porque se eles competissem pelo mesmo alvo, qual seria o problema? Seria o problema você, nessa hipótese, talvez fosse por água abaixo, porque você não ia poder falar em conversão, né? Ativar a enzima para ela converter a L-citrulina, porque eles estão competindo pelo mesmo alvo, isso não acontece, né? Então, isso é um ponto positivo para a nossa hipótese da ação do BPP-BRAC na ativação dessa enzima, né? E aí vamos para os estudos funcionais também em artéria, né? Temos o mesmo experimento, testando a funcionalidade endotérica com acetilcolina, através da contração, colocamos o LPS por 5 horas, colocamos diferentes bloqueadores. Um deles, o ácido alfa-metil-D-L-aspartico, que inibe, né, a atividade, né, da ASS. E aí, depois de uma contração com noradrenalina, vimos então o efeito do vasorelaxante. Então aqui, ó, representado aqui pelo círculo, pelas bolinhas vermelhas, eu tenho o efeito do peptídeo, né, cerca de quase 30, 40% de relaxamento, na presença do MDLA, ou seja, na inibição da argina succinato sintetase, eu tenho o quê? Uma atenuação, uma inibição significativa. Ou seja, então, se eu inibo a enzima, que é supostamente ser enzima, que é por onde eu estou dizendo que ele está agindo, e isso interfere na resposta, é porque esse alvo ele participa no efeito vasorelaxante induzido pelo peptídeo, né? Então, ou seja, então nos reforça ainda mais a hipótese de que o BPP BRAC H2 ele age através da ativação da enzima argina succinato sintetase. E com isso nós publicamos no ano passado, né, um artigo que na European Journal of Pharmacology, né, que é uma revista de referência, né, na área de farmacologia, mostrando então que tanto o estudo funcional como o estudo de dinâmica molecular, então mostra então que esse peptídeo relaxa, né, baseado na ativação, né, dessa enzima. Então, olha aí, então daí a nossa hipótese aí do segundo mecanismo fica, então, ganha mais uma evidência, né? Então, ou seja, então a argina succinato sintetase, o que é que ela faz? O BP-BRAC, ele vai o quê? Ele vai agir sobre essa enzima, né, para o quê? Para aumentar os níveis de citrulina. Onde a citrulina, ela vai o quê? Vai ser convertida em arginina, para daí o quê? Servir de substrato para o óxido nítrico, para a eniocintase, produzir óxido nítrico, né? E aí tudo isso com testes onde a gente bloqueou vias, né, utilizando tanto o LNNA, o MDLA e outros fármacos para tentar inibir as vias e mostrando como elas interferem nessa atividade. E aí a gente conseguiu, então, caso confirmar esse efeito, né? Então ele atua diretamente nessa síntese, né, então sobre a reciclagem, né, da L-citrulina. Então, aí a gente tem então aí uma validação estrutural com uma certa afinidade até superior, né, à L-citrulina, né, pelos valores identificados, né, de energia de ligação, né? Mas o mais importante não é nem tanto a afinidade superior à citrulina, mas é o fato de que você tem as duas moléculas não competindo pelo mesmo alvo, né? Você tem um número grande de interações, né, do BPP-BRAC, bem maior que a citrulina, porque lógico que é bem maior, né, em termos de tamanho molecular, né, mas nenhum deles cruza o espaço da citrulina, ou seja, mostrando então essa possível modulação alostérica da atividade da SS. E aqui a gente entra, então, numa nova fase do nosso estudo. Então, assim, nós conseguimos, então, demonstrar claramente o efeito do BPP-BRAC, né? Primeiro, que é uma sequência de um peptídeo que potencializa a ação de bradicinina, né? Consegue ter ação inibitória sobre a ECA, é vasoativo, ele consegue, né, promover vasorelaxamento vascular, isso de forma dependente de endotélio vascular, provavelmente comprovado que é por uma ação da ASS em si, né? Então aí a gente segue na outra etapa, né,
que são os estudos em vivo. Aí os estudos feitos para o BPP foram feitos basicamente para hipertensão, né? Mas aí a gente resolveu ir para um outro caminho. Como a gente viu que no estudo toxicológico os valores de glicemia estavam reduzidos, aí nos acendeu um alerta de que, bom, então qual será então o papel desse peptídeo aqui no modelo de diabetes? Né? Então, para isso, né, a gente escolheu um modelo de diabetes do tipo 2, né, que é um modelo onde você tem uma prevalência de 95%, né, em relação ao diabetes tipo 1, que basicamente onde o tratamento é precisar tomar insulina, não tem jeito, né. A diabetes tipo 2, você tem tanto mudança de hábitos saudáveis, mudanças de hábitos, né, alimentação e tudo, atividade física, e uso de hipoglicemiantes orais, né. Então, aqui nós vamos investigar nesse modelo tipo 2, né, para saber se o BPP conseguir, então, no modelo de diabetes, reduzir essa atividade. Então, aí a gente escolhemos um modelo de dieta hiperlipídica associado com a administração de baixa dose de streptozotocina, né, tratamos por 28 dias os animais, e aí separamos os grupos, controle normal, controle diabético, um controle animal tratado com metformina, né, que é um fármaco padrão, e peptídeo nas concentrações de 0,25, 0,5 e 1 miligrama por quilo de peso. E olha o que nós encontramos, mas que foi assim, uma profunda alegria no nosso grupo em relação a isso. Você teve a dose menor de 0,25 miligramas por quilo de peso, né, que dá o quê? Uns 250 microgramas por quilo. Você tem uma redução expressiva da glicemia de jejum, né, com um aumento considerável do colesterol HDL. Então, assim, essa resposta ela é fantástica, né? Porque justamente se espera que a redução de glicose é o efeito esperado, né, para um tratamento de qualquer fármaco no diabetes. E o HDL, né, o aumento do HDL está associado, então, né, com a redução do colesterol ruim, com a redução dos triglicerídeos, né, e também com a captação de glicose, né, via translocação de receptor GLUT4. Então, assim, nos encheu de alegria esse resultado, mostrando que conseguimos ir para o vivo numa seara onde ninguém explorou, ou se pelo menos explorou, nada na literatura está documentado a respeito, porque não tem na literatura nenhum estudo que demonstre peptídeos potencializadores de bradicinina e sua ação no diabetes. Aí os estudos histopatológicos também nos trouxeram uma observação realmente bem interessante, onde especificamente na dose de 0,25, 0,5 nem tanto, né? Mas na dose 0,25 a gente tem o quê? Efeitos positivos tanto no pâncreas, como no fígado, como nos rins. Onde no pâncreas a gente tem o quê? Uma preservação das ilhotas, né, pancreáticas, né? No fígado você tem uma redução, né, do aumento de hepatócito, né, e uma redução de migração de células inflamatórias. Então, ou seja, bem interessante o que se espera, né, no diabetes, né? E no rim também você tem um efeito de preservação, né, da mácula densa, né, observado de forma mais discreta, né, mas observando, porque nos rins, para se observar de forma mais expressiva, precisaria, no caso, de um tempo maior, né, de processo fisiopatológico, né, assim, 28 dias ali de tratamento, né, só com a estreptozotocina e a dieta não causa lesão renal suficiente para a gente observar grandes alterações, mas ainda assim a gente conseguiu observar alterações, né, discretas, significativas nos rins, né, tratados com esses peptídeos. Né. A concentração mais alta, que foi de 1 mg por quilo de peso, já não observamos a resposta. É como se ela tivesse já apresentando, já caminhando para um efeito tóxico. A ausência do efeito esperado, né, e talvez, possivelmente, já a aparência de alguns outros efeitos colaterais que viesse por identificar. Então, ou seja, a dose ótima que nós encontramos, então, para a atividade pretendida foi a primeira dose, que é a dose de 0,25 miligramas por quilo. Então, aí a gente tem toda então, uma síntese do BPP, né, como quase como uma síntese geral de um chamado resgate cardiometabólico, né? Você tem tanto uma ação na inibição da ECA, como a ação da ativação da SS. Então, ou seja, você tem tanto uma melhora da vasodilatação, né, como ação anti-inflamatória por essas duas vias. E essas duas vias em conjunto, considerando que no diabetes, né, há a presença de complicações cardiovasculares, né,
você tem aí um controle glicêmico, um balanço lipídico, proteção dos órgãos e possivelmente, então, uma regulação da pressão arterial, ou pelo menos uma pressão de perfusão dos órgãos, que é um dos problemas que começa a acometer no indivíduo com diabetes descompensada, né? Como má circulação nas extremidades, disfunção erétil, né? Problemas de visão, justamente por conta da baixa vascularização nessas regiões. Então aqui a gente tem um peptídeo que vai ter ação sobre o diabetes e também uma ação sobre a vasculatura, né? Ou seja, como funcionando, digamos assim, em termos mais genéricos, como uma espécie de vasoprotetor, né? Conseguindo então reduzir, né, mitigar esses efeitos danosos causados pelo diabetes. Então aí tem esse perfil terapêutico em 3 pilares, né? Primeiro, a estrutura, né, que mostra uma estrutura estável, com um padrão um pouco diferente, né, do padrão dos BPPs, mas tem a prolina C-terminal, que mostra então essa atividade, né? Ele consegue aí fazer um resgate vascular, ou seja, um efeito vasoprotetor, ou seja, levando a aumento da produção de óxido nítrico, né? Tendo ação tanto sobre a ECA como sobre a arginosuccinado sintetase, e como estudo mais recente, ainda não publicado, né, pelo nosso grupo, então estou me arriscando trazendo esses resultados aqui, mas foi tema de tese de doutorado, né, de uma aluna minha aqui do Renorbio, né, onde a gente viu que esse BPP, esse mesmo BPP, ele consegue reduzir de forma expressiva a glicemia, né, e aumentar os níveis de HDL, e isso todo numa dose ótima de 0,25 mg por quilo de peso, né. Eu não coloquei aqui os resultados ainda, que eu estava receio em relação ao tempo, mas em relação à resistência à insulina, da mesma forma a gente conseguiu observar nessa dose uma redução da resistência à insulina, né? O que é ótimo porque a característica fisiopatológica é uma das características principais do diabetes tipo 2, é uma resistência à insulina. Então, e qual é o futuro então, desses BPPs, então? Né? Seria, então, atuar então, como fármaco pleiotrópico, né? Combinando, então, vasorelaxamento, controle glicêmico e proteção orgânica direta, né? Com baixo perfil de toxicidade. Então, ou seja, é um excelente candidato, né, para o desenvolvimento, né, de fármacos, né, para doenças cardiometabólicas, né? Então, a gente cumpriu então, essa etapa vendo a eficácia dele em diferentes modelos. Então, esse estudo ainda hoje continua dentro do nosso grupo para investigar não só esse peptídeo, mas outros com ação antidiabética, né? Então, um próximo passo que a gente almeja, né? A gente sabe que é extremamente complexo, ainda mais num país, assim, às vezes, até certo ponto, às vezes tão atrasado como o nosso, é conseguir levar isso para o desenvolvimento clínico, né? Conseguir permitir que a gente tenha financiamento para chegar esse estudo adiante. Agora é toda uma burocracia junto com falta de financiamento, né? Que não só porque o Brasil é um país pobre, muito pelo contrário, né? Muitas vezes vai financiamento demais para uns locais e menos para outros, né? Então isso às vezes dificulta muito o fazer ciência de qualidade, porque você chega em amarras onde você não consegue avançar, mesmo tendo todo um estudo mais promissor possível. Então, outros desdobramentos, então, desse estudo, né, dessa parceria, né, foi o congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica, né, que ocorreu em 2018, né, pouco tempo depois do desenvolvimento de um dos trabalhos, que é onde o professor Ulf Simonsen, que é o meu parceiro de lá, né, que foi meu supervisor de doutorado sanduíche na época, né, ele veio até o Brasil, né, ele apresentou uma palestra magna, né, sobre modulação de canais iônicos para tratar doenças cardiovasculares, né, e um outro simpósio satélite, onde ele desenvolveu um projeto onde ele usa lasers para conseguir, especificamente em alguns tipos de sensores, para tratamento de doenças vasculares, né. É um estudo bem interessante que foi tema aqui de discussão no nosso evento, né, na época. Bom, e aqui uma pequena amostra do meu grupo de pesquisa, né, do grupo que eu coordeno, que é o Laboratório de Estudos Funcionais e Moleculares em Fisiofarmacologia, aqui na UFP. Então, é um grupo que foi fundado em 2019, né, pouco antes aí da pandemia, e até então a gente tem se debruçado, né, em investigar diferentes fármacos, seja eles de origem animal ou vegetal, né, nos modelos basicamente de diabetes relacionados com disfunção vascular
estresse oxidativo. Então, ensaios de vasorelaxamento, atividade antioxidante, tanto em vivo como in vitro, né, tem sido o carro-chefe do nosso grupo. E aí nós esperamos caminhar, né, em breve agora, né, para a publicação desse resultado que a gente mostrou para vocês. Aí é só uma pequena amostra, né, dos parceiros, né, das agências que têm feito, né, as nossas pesquisas. No momento a gente está com como financiamento a Bolsa de Produtividade CNPq, né, com taxa de bancada, né. Para começar o laboratório foi essencial o financiamento da nossa FAP, através do programa PPP, que é o Primeiros Projetos, onde consegui comprar aí os primeiros equipamentos para conseguir montar toda a estrutura, né? E hoje, graças a Deus, a gente está indo muito bem, obrigado, né? Então fico à disposição, segue meu e-mail e o Instagram do nosso laboratório, né? Fica à disposição para maiores informações, tanto agora, para tirar dúvida, como a posteriori, em qualquer momento, quiser entrar em contato, bater um papo, agendar, eu fico à total disposição. Então, muito obrigado. Que show, professor, de palestra, de aula, de resultados. Como é bom a gente ouvir ciência de qualidade sendo realizada. Eu fico aqui, tenho dito isso nessas tardes, que eu fico aqui muito encantada com tudo isso que se faz aqui. Vem um pesquisador exterior quando dá muito certo, como foi seu caso. E eu sou muito encantada com esse lado da sua pesquisa, apesar de não entender quase nada, né? Mas, assim, eu sou daquelas que fico encantada com trabalhos que traz aí ensaios enzimáticos e que modula aí, que mostra modulações, que mostra isso tudo. Eu fico assim, fico encantada mesmo, porque a gente você falou em Catopril está bem ali na nossa casa, né? Algo assim, e a gente não sabe quase nada. Então, eu fico muito lisonjeada e fico muito agradecida por a gente ter tido essa oportunidade, né? De ter lhe ouvido aqui, nesse sentido de casar bem o assunto com o que a Bionorte nos propõe fazer, que é bioprospecção. E aí você trouxe o lado de bioprospecção de peptídeos e ainda trouxe aplicações de várias doenças comuns no nosso país, né? A diabetes, doenças cardiovasculares. Então assim, eu estou aqui de olhinho brilhando por ter passado essa uma hora lhe ouvindo e vendo tantos resultados bonitos, né? Bem, a gente abre aí o espaço agora para as perguntas.